Gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Teoria Geral das Organizações. Hoje é a nossa aula número 8, né? E nessa aula a gente vai abordar duas teorias da administração, a teoria matemática e a teoria neoclássica, né? Por que abordar duas teorias simultaneamente? Porque elas são complementares, né? Elas têm grande parte dos pressupostos de uma são aplicados na outra, tá certo? Então, por isso, a possibilidade de a gente tratar desses dois temas de uma só vez. Então, vamos lá. Vamos começar pela teoria matemática da administração. Calma, gente, calma. Não precisa se assustar, a gente não vai lidar com contas agora. Só relembrando, essa videoaula vai ser acompanhada. Eu vou enviar para vocês um material em texto com conteúdo dessas duas teorias para vocês lerem, de preferência antes de ouvirem essa aula, ou enfim, vamos lá. Então vamos falar da teoria matemática. Ela surgiu, a preocupação, a possibilidade, o foco nas questões matemáticas, na pesquisa de informações matemáticas, se deu a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? O que acontecia? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Na Segunda Guerra Mundial passaram a utilizar muito a estatística para medir os níveis de qualidade na produção da indústria bélica. Certo? Como faziam isso? Por exemplo, se produzia muita munição e depois de produzida, depois de feita produzido todo o lote de munição, eu ia lá observar, poxa, mas metade disso aqui está errado, está mal feito, está com defeito, certo? Vamos dizer, existem produtos, gente, que você não pode ter o menor defeito. Se você pensar num foguete, num míssil, se você errar 1 milímetro a asinha do míssil, você pode errar o país, dependendo da distância que você da qual você atirou esse míssil. Um satélite, um foguete espacial, você também não pode ter defeito. Um marca-passo, um coração mecânico, você não pode ter defeito nesses produtos, tem que ser zero defeito. E como se garante isso, né? A melhor forma de garantir, a forma mais correta, mais adequada para se ter certeza que o produto não tem defeito é fabricar e testar, né? Testou, não tem defeito, ok, não tem defeito. Mas e aqueles que você produziu com defeito? O objetivo no que diz respeito à produção, no que diz respeito a garantir a competitividade, a lucratividade das empresas, o ideal para que aconteça isso, o ideal é que você identifique as falhas de produção durante o processo produtivo. Se possível, melhor ainda, antes de começar a fabricar. Certo? Mas nem sempre é possível. Então como é que faziam? Em vez de, depois de fabricado todo o lote de munições, se verificar, olha, vamos medir um a um para ver se está feito corretamente, não, pera lá. Começaram a usar estatística. De que forma? Imagine o seguinte cenário. O cliente, o exército, encomendou munições de 9 milímetros, né? De calibre 9 milímetros. Só que a arma que eles usam aceita uma munição que tenha mínimo de 8 e máximo de 10 milímetros. O ideal é 9, né? São 9 milímetros. Mas pode haver um pequeno desvio de 8 a 10. Ou seja, o desvio padrão de 1 milímetro. Né? Estou chutando um número qualquer, gente. Então, a gente faz um gráfico, uma planilhinha, e a cada 1000 unidades, a cada 10.000, a cada 100, a cada hora, não sei, a gente vai lá e pega algumas munições fabricadas, pega por amostragem, a gente pega um punhado e vai medindo. Então eu comecei a produzir 1 hora atrás, a máquina estava reguladinha, bonitinha, então a gente vê, eu comecei a medir 1 hora depois, a gente vê então que essas munições estão sendo produzidas direitinho nos 9 milímetros. Mais de 1 hora depois continua no 9 milímetros. Mais 1 hora, passada mais 1 hora, a gente vai ver que começou a ir já está no 8,8 milímetros. Está dentro da margem de erro, taca o pau, né? Aí depois a gente passa mais 1 hora, mede outra vez, está no 8,6 milímetros. Continua porque está na margem de erro.
né, aceitável. Depois 8,4, 8,2, opa, 8 milímetros. Esse é o limite. Para aí a produção, tenta identificar qual foi o problema. Às vezes é uma máquina desregulada, porque ela fica trepidando, desregulou. Então vai lá, regula de novo e bota para funcionar outra vez. Com essas, o que você fez então? Em vez de ficar medindo todas as munições fabricadas e ver qual, essa tá com defeito, essa não tá, essa não tá, pega-se uma amostragem, né? Pegaram a cada uma hora um punhado de balas, né, que deveriam ser fabricadas em 9 milímetros. Pegaram um punhado de balas que deveriam ser fabricadas em 9 milímetros e mediram essa munição. Viram então que a cada hora viram que sim, está dentro da margem. Não é necessário mais verificar todo o lote fabricado. Pega uma amostragem, uma pequena amostragem. Estatisticamente falando, isso tem validade. Né? Isso espelha o universo. Isso tem, quanto maior a quantidade, quanto maior o tamanho da amostra, maior é o grau de confiabilidade e menor é a margem de erro que você tem na sua pesquisa. Então, quer dizer, o uso da estatística passou a ser utilizado já na Segunda Guerra Mundial. A partir daí, as organizações empresariais passaram a incorporar esse tipo de trabalho, esse tipo de método, sobretudo no que diz respeito aos seus processos decisoriais, né? Seus processos decisórios. De que forma? Poxa, vamos usar a estatística não só para observar, para acompanhar a qualidade no processo produtivo, na produção, no chão de fábrica, mas também nas nossas decisões mercadológicas. Poxa, mas como? Quantos por cento dos clientes com esse perfil aqui compram o nosso produto? Né? Ou então assim, poxa, vamos lá, o nosso produto tem um foco para o público adulto masculino. Ok, qual o percentual da população dessa região X que está dentro desse perfil? Qual o tamanho da população masculina adulta? Certo? Então tá, é uma população até que interessante, mas lá no bairro do lado tem mais. A população é maior, então será que não vale mais a pena eu ir para lá em vez de aqui? São decisões assim que passam a utilizar o estudo da matemática como ferramenta de apoio ao processo decisório. Certo? Eles usam muito a estatística, então. A estatística é amplamente utilizada a partir da teoria matemática. Algumas técnicas que são utilizadas pela... antes de falar das técnicas, deixa eu comentar alguns pontos que favoreceram o uso da estatística. A inovação daquilo que a gente chama de teoria dos jogos. Se passou a analisar o comportamento das pessoas, principalmente no que diz respeito ao processo de tomada de decisão. Como as pessoas tomam decisões? As possibilidades são várias. É o que eles chamam de jogos, né? Por exemplo, existe o impasse mexicano. É uma das teorias de jogos. Você tem 3 pessoas, cada uma com uma arma, né? Óbvio, o objetivo é sair vivo. Quem aponta para quem? Quem atira em quem? Teoricamente, o ideal é que as pessoas pensem: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, pera lá. Teoricamente, os dois são inimigos. Então, essa é uma possibilidade furada. O ideal, então, é assim, que se um atira para se o outro for atirar aqui e o outro para cá, vai todo mundo morrer. O ideal é que pelo menos um sobreviva. Então, se um apontou para lá, é interessante que o outro também aponte para o mesmo lugar. Mataram um. Sobraram esses dois. A chance de sobrevivência é 50%. Ao passo que daquele esquema lá de cada um aponta para um e atira, a chance de morte é 100%. Né? Aqui, pelo menos, a chance de vida é 50%. Então, tá vendo? Os processos decisórios são assim. Uma outra possibilidade. É muito comum vocês assistirem filmes americanos onde a polícia vai lá e prende o bandido, né? Aí são 2 pessoas, são 2 cúmplices, só que ninguém quer falar, ninguém quer dedurar o outro. Só que a justiça, isso é muito praticado na justiça americana, é uma teoria de jogos. Aquela coisa lá de, olha, vocês 2 estão tendo a chance de abrir o jogo. O primeiro que abrir o jogo aqui vai se beneficiar, eu vou ajudar, vai ter uma pena reduzida. Né? E aí? Ninguém quer, né? Porque querendo ou não abrir o jogo é confessar o crime.
Então as pessoas ficam naquela, pô, confesso ou não confesso? Mas se eu confessar primeiro, eu ganho o benefício da redução da pena. Mas eu teoricamente, se o outro não fala nada, e eu saio solto, porque se eles estão querendo que eu confesse, é porque eles não têm prova. Entenderam? Então, quer dizer, são jogos assim que lidam muito com as questões comportamentais, com as questões emocionais dos tomadores de decisão. E essa teoria dos jogos estuda isso, certo? Estuda e matematiza, quantifica isso. O ideal é quantificar as decisões, como elas são tomadas, em que quantidade, em que frequência as decisões são tomadas, e através de quais critérios de decisão. Enfim, isso é importante para questões mercadológicas, isso aí é muito amplamente utilizado. Outra coisa que incentivou o avanço da teoria matemática, o avanço do uso da matemática na administração, é o avanço da informática. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem ferramentas de informática à nossa disposição que podem nos ajudar a trabalhar com tabelas, gráficos, enfim. Você tem o Excel, o Access, uma série de outras ferramentas que eu nem sei quais são. Eu mexo muito com Excel, né? O meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia eu lido com Excel. Para mim é fundamental essa ferramenta, certo? Que mais? O avanço da concorrência, né? O avanço da concorrência trouxe para as organizações empresariais a necessidade delas compreender, delas conferirem mais confiabilidade, mais qualidade na própria decisão que elas tomam, né? As decisões têm que ser tomadas da melhor maneira possível. Você tem que tomar a melhor decisão possível para o seu negócio, senão você está sujeito a perder a guerra contra a concorrência. Então, quer dizer, quanto mais cresce a concorrência, maior é essa tua necessidade como empresário. Mais você precisa tomar decisões acertadas, certo? Quando a gente fala de decisões, existem as decisões não programáveis. Quais são? São aquelas que, poxa, são tomadas pelo ser humano. E aí depende, né? São decisões. Existem algumas alternativas, mas, poxa, hoje você pode decidir pela opção A. Mas amanhã você acordou diferente, pode ser que você opte pela decisão B. E no dia seguinte pode ser que você fale, poxa, nenhuma das duas, eu acho que eu vou pela C. Isso é muito comum ao ser humano, né? Isso é difícil mensurar. É claro que é importante acompanhar para tentar minimamente quantificar isso aí. Mas existem também decisões programáveis, certo? Essas podem ser tanto tomadas por seres humanos, mas também como por máquinas. Existem decisões esquerda ou direita, frente ou ré, enfim, primeiro ou segundo. Existem decisões que você pode muito bem programar. Hoje em dia, isso aí é muito utilizado na indústria. Por exemplo, hoje você fala de carros que estão sendo... Hoje em dia a gente já pensa em carros que não vão ser mais pilotados pelas pessoas, eles vão se autodirigir, né? A direção vai ser automática dos carros. Poxa, como é que entra essas decisões programáveis? Primeira coisa, eu coloco lá, como se fosse num Waze, eu coloco lá o meu destino, aí ele vai, através de satélite, monitorar os carros que também estão conectados nesse sistema e ver, olha, existe uma quantidade muito grande de carros que está se movendo nessa velocidade. Aqui está trânsito, então vamos vir para cá. É uma atitude programada, né? Ele está programado para, a partir do momento que ele reconheceu que está lento e existe uma outra alternativa, busca-se a alternativa mais rápida. Então isso é uma programação, né? Uma outra programação, daí o carro está se autodirigindo, no entanto passa uma pessoa de bicicleta correndo na frente, na hora que ele vê no sensor do carro que existe um obstáculo, ele para. Ele foi programado para parar caso surja qualquer obstáculo na frente do sensor, seja indo para frente, seja dando ré, né? Os carros têm esse sensor hoje em dia que apita, hoje em dia eles apitam, mas daqui a pouco eles vão parar automaticamente. Caso surja um obstáculo, uma pessoa, um animal, um muro, ou um outro carro, enfim. Então, quer dizer, esse tipo de decisão, né, passa a ser amplamente utilizada. Máquinas, né, máquinas de venda para prospectar
novos clientes, elas podem, olha, o cara comprou um carro hoje, deixa eu programar a minha URA automática para daqui um ano ligar para esse mesmo cara e oferecer e falar, olha, Roberto, o senhor comprou um carro há um ano, agora o senhor tem uma promoção aqui para caso o senhor queira renovar, trocar o seu carro por um zero. E aí, enfim, você pode programar uma série de coisas, uma série de ações empresariais. Né? O objetivo é isso, você usa estatística, você usa programação, você usa dados para tentar fundamentar melhor o seu processo decisório. A teoria neoclássica, gente, bom, agora vou falar um pouco das técnicas. Teoria dos jogos eu já falei, né? Eu expliquei mais ou menos o que ajuda a gente a entender melhor como se dá o processo decisório. Existe a teoria das filas. Poxa, como é que a gente deveria então programar a sequência produtiva num chão de fábrica? Vocês estão lembrando de alguma outra teoria? Isso resgata demais a administração científica do Taylor. Tanto a teoria matemática quanto a neoclássica, até o próprio nome já diz, as duas resgatam bastante os fundamentos da escola clássica da administração, que são basicamente Taylor e Fayol. Aliás, são os dois, né? Então eles trabalham muito com isso, programação no chão de fábrica, qual é a melhor sequência na produção, no processo produtivo, né? Aí eles tratam, a partir desse momento, eles tratam da programação linear, né? Qual é então essa sequência, vai e volta, como é que é? Vai para lá, vai para cá, quais são as alternativas, se for para lá melhora aqui, mas piora lá, enfim, não só no chão de fábrica, mas em decisões, em decisões mercadológicas, uma série de coisas. Trabalha-se muito com a análise das probabilidades, né? Também, né? Qual a probabilidade daquele público vir a comprar o meu produto? Olha, com base nos dados históricos que nós temos, eles têm tantos por cento da população é cliente, é consumidora desse produto. Então, se eu estou prospectando uma área nova, uma localidade nova, vamos talvez seguir as mesmas proporções dessas regiões que têm características semelhantes. Né? Então, quer dizer, tudo isso serve para ajudar a fundamentar o processo de tomada de decisão nas empresas. Então, essa é a base fundamental da teoria matemática. Ela usa amplamente os conceitos, os conhecimentos em matemática para ajudar no processo de decisão. Certo? A teoria neoclássica é uma teoria mais ou menos simultânea. Ela vem, em primeiro lugar, ela vem de uma tentativa de sair um pouco daquele aspecto teórico do estudo da administração e partir para questões mais práticas. Né? Ela usa muito a teoria neoclássica, ela tem muita influência do positivismo. O que é o positivismo? É uma teoria, é uma escola da filosofia proposta por Auguste Comte, é um francês do século XIX, e esse Auguste Comte, ele nega, o positivismo ele nega a teorização das coisas. Olha, teoricamente aquela cidade ali vai comprar mais, mas é em teoria porque... né? Para o positivismo, esquece a teorização. O que vale são os dados empíricos, são os fatos. Então, pro positivista, que tem grande influência sobre a escola neoclássica, o que vale você quer saber quais são as chances de vender, qual é a margem de lucro, qual o valor que você pode vender? Vamos pegar séries históricas, vamos pegar o passado, os números antigos de séries históricas e tentar montar uma planilha e um gráfico. Daí você olha, bem melhor. Aqui. Então vamos tomar decisões com base nos dados, com base nos fatos, certo? Então quer dizer... A partir do momento que ela se afasta da teorização, a escola neoclássica, ela mais ou menos ela nega também as questões comportamentais. É claro que ela se baseia sim na teoria dos jogos, e a partir do momento que você fala de teoria dos jogos, você está falando de análise comportamental, mas no que diz respeito à administração das organizações, as organizações rejeitam essas questões comportamentais. Elas usam como algo para fundamentar suas decisões, mas elas não deixam interferir nelas próprias. A teoria neoclássica,
ela busca incessantemente a obtenção do melhor resultado. Sempre ela vai tentar obter o melhor resultado, né? Sempre melhorar em termos de eficiência para ela própria. Ou seja, mas desse jeito eu estou esganando o meu funcionário, o meu trabalhador. Problema dele, o RH está ali. A função é sempre proporcionar maiores ganhos para a empresa, maior grau de eficiência para a empresa. Obtendo maior eficiência em tudo, na produção do chão de fábrica, nas áreas administrativas, do contas a pagar, do contas a receber, da área de suprimentos, área comercial, área de tudo. A partir do momento que se obtém a máxima eficiência em cada uma das áreas, máxima eficiência, lembrem, é produzir mais com menos custo, né? Então, a partir do momento que se busca incessantemente o aumento do grau de eficiência, a maior produção pelo menor custo, esse é o objetivo principal da teoria neoclássica, e fazendo isso você está deixando de lado as questões comportamentais, as questões sentimentais dos colaboradores. Você prioriza simplesmente os resultados, os objetivos da empresa. Esse é o foco da teoria neoclássica. Ela parte da matematização das coisas e sempre busca a maximização dos resultados, certo? Ela esquece, mas o mercado está assim, assim, assado. Esquece, dane-se, né? Não quer saber, por exemplo, você tem uma meta de vendas lá, eu preciso aumentar minhas vendas para esse ano, a minha meta aumentou 10%, todos os meses eu tenho que vender 10% a mais do que eu vendia no passado. Poxa, mas o mercado está passando por uma retração, não quero saber. Eu te contratei justamente para isso, para tentar superar as dificuldades. É isso que vão falar na tua cara. Então, quer dizer, essa teoria neoclássica, ela é altamente brutal, ela é feroz, ela não quer saber das questões de teorização, de comportamento, de coitado do meu colaborador, não. Ela é caracterizada pela busca incessante por melhores resultados. Isso vocês têm que colocar na cabeça. Ela é altamente criticada pelo mecanicismo, embora se baseie em questões emocionais por parte do mercado na condução das suas atividades, da sua administração. Ela abstrai essas questões sentimentais, comportamentais e foca nos resultados. E utiliza para tentar medir, para tentar mensurar, para tentar entender até onde ela pode chegar. Ela utiliza amplamente a matemática, a estatística para isso. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou, ao final do texto tem algumas questões para vocês responderem, e até a próxima. Se cuidem, um abraço a todos.